Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. A nossa comissão dos advogados de empresas estatais, promovendo essa live, fomentando o debate. E eu gostaria de agradecer inicialmente aos membros da comissão dos advogados estatais da OAB São Paulo. Vou falar rapidamente o nome em razão desse agradecimento, tá? Então, muito obrigado à nossa vice-presidente, doutora Daniela de Oliveira Stivani, da Infraero, Daniele Cristina Alanis Macedo, da Caixa Econômica Federal, Paula Keiko, da Poloni, da CEAGESP, Rafael Augusto Demico Camargo, da Sabesp, Tânia Rodrigues do Nascimento, da Caixa Econômica Federal, Ademir Marim, da CDHU, Vinícius Lobato, da Prodan, Guilherme Gabriel, que é esse colega que nos está acompanhando hoje aqui, que vai nos ajudar com as perguntas e tudo, não é? E o doutor Luiz Antônio Dantas, da Coab São Paulo. Então, eu quero agradecer a todos esses membros da comissão que nos ajudam a levar adiante os temas e as discussões a respeito dos advogados em estatais. Agradecer, evidentemente, né, a doutora Solange pela palestra que vai nos oferecer aqui, se dispôs, né, nesse mundo que nós estamos vivendo, dificuldades imensas, né, ela se propôs a fazer. Eu já agradeço de antemão a doutora Solange, né? Vocês sabem, doutora Solange, mais de 10 anos como advogada no Banco do Brasil, também gestora do Departamento Jurídico do Banco do Brasil em Santos, tem formação MBA em Gestão Empresarial pela FGV, com ênfase em Finanças Públicas e Governança pela Universidade de Chicago, e Master em PNL e Coaching pela ICI. Tá? Assim, um resumo bastante simples, né, da competência, né, da doutora Solange. Eu também gostaria, para finalizar, nesse momento grave que vivemos, né, de pandemia, de ameaça à democracia, afirmar que a Comissão dos Advogados Estatais da OAB São Paulo, nesse momento grave de ameaças ao Estado Democrático de Direito, reafirma seu compromisso com o movimento Democracia Sempre, que foi lançado em 5 de junho passado pelo nosso presidente da OAB, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos. Então, feitas essas palavras, eu vou abrir, então, para a doutora Solange iniciar a sua palestra. Obrigado por todos. Oi, boa noite a todos. Primeiro, eu quero agradecer o convite da comissão. Demorou um pouco, né, mas saiu. A gente conversou a respeito desse assunto ano passado, né, Tércio? Aconteceram várias coisas aí. Então, eu quero agradecer a todos a confiança, a paciência, né? As gentis palavras, né? Só um bom amigo para fazer uma apresentação tão generosa, né, da gente. E ontem a gente conversou para alinhar como a gente faria hoje, né? E eu falei assim: nossa, Tércio, é mais do que um sonho poder falar na OAB, né? Porque veio à memória quando eu era estudante, eu vinha assistir as palestras, naquela época não era online. Então é mais do que um sonho, porque eu jamais ia imaginar estar na OAB, que é uma honra para mim, a OAB de São Paulo, poder falar para um público qualificadíssimo, né? Como é o que está aqui hoje. E mais ainda, virtualmente. Então, tendo a chance aí de ter contatos com colegas no país todo, né? Quase que família Jacksons, acreditar que aquilo um dia podia ser possível. Já entregando a minha idade, né? Mas vamos lá. Enfim, o que fez eu trilhar por esse caminho aí que eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, é bem pouquinho mesmo, tá?
Quem me conhece sabe, há uns 4 anos atrás, eu recebi um convite para vir assumir aqui o núcleo jurídico de Santos do Banco do Brasil. Então, eu achava que era só o maior desafio profissional que eu teria, mas foi evidentemente o maior desafio pessoal que eu tive, né? Porque de um dia para o outro, eu passei de advogada a gestora, sem ter ideia do que estava me esperando. Então, antes eu perguntava opiniões do que eu tinha que fazer, passaram a me perguntar o que fazer, como fazer, né? Mais que isso, depois de um tempo, quando você trabalha com pessoas, é natural, né? Os conflitos aparecem, né? É inevitável. E num determinado momento eu imaginava como é que eu me comporto em relação a eles, porque a equipe não me conhece, eu não conheço a equipe. Então, mais até do que a responsabilidade do cargo em relação a ter que decidir ou não, porque em relação a questões técnicas, a gente, de uma forma ou de outra, a gente sabe onde buscar, né? Então, vem lá, grupo A e B do antigo Nossa Caixa, tem sempre alguma referência ou dentro do banco, eu posso conversar. Agora, para lidar com as pessoas e para lidar comigo em relação às pessoas, aí que eu comecei, né? Não daria tempo de eu fazer psicologia, eu demorar muito tempo. Eu já tinha formação em PNL, eu falei, eu vou fazer um Master em PNL, que é Programação Neurolinguística. Basicamente, estudar comportamento humano. Eu preciso entender como é que funciona o comportamento humano. Para quem não conhece o curso, esse nível da PNL, você estuda comportamento humano e os porquês do comportamento humano, analisando crenças, né? E para quem tem formação em psicologia, a gente fala da pirâmide de Maslow. Então, em termos de níveis neurológicos, eu vou subindo, como a gente fala, essa pirâmide. Ou seja, a gente acaba tendo que, muitas vezes, olhar para muita coisa interna nossa, como dizem, o buraco é mais embaixo, né? Eu fiz o Master e, para minha surpresa, achei pouquíssimas ferramentas, porque eu descobri muito mais que eu tinha que me amoldar a toda essa situação do que entender, na verdade, a equipe ou as pessoas. Antes de qualquer coisa, eu tinha que me entender, né? E o dono da sociedade, que acabou virando meu amigo, percebeu tudo isso e falou, Solange, que você sabia já com o que eu trabalhava? Eu falei, Gilberto Cury. Não estou mais perdida do que quando eu entrei. Como é que eu faço? Como é que eu consigo lidar bem com a minha equipe? Como é que eu consigo lidar bem com isso, né? Que eu tenho agora? Como é que eu faço? E aí ele sugeriu que eu fizesse o coaching, por isso que eu tenho formação em coaching, pelo ICI, que é o International Coaching Institute. Então, você passa por uma certificação, você tem horas. E aí, quando eu terminei, também não resolvi. Eu descobri que eu tinha que estudar muito mais e que tinha muito mais coisa aí para eu aprender em relação a mim, para depois aprender em relação aos outros, né? Enfim, é desse lugar que hoje eu vou conversar com vocês, né? De uma pessoa que busca incessantemente se autoconhecer para com isso melhorar aí toda essa questão de lidar com equipe, de lidar com pessoas, com material humano, capital humano, né? Que hoje é extremamente importante. Mas vamos lá, vamos para o tema. O tema, eu não sei se para alguns foi, mas a minha ideia foi essa, de fazer já uma pequena provocação, né? Então, a gente fala novo trabalho e advogado de empresas estatais. Será que a gente está vivendo algo tão novo assim? Algo que nunca ninguém previu, ou que estava muito longe de ser previsto? Será que é tão novo? Será que a gente já não está aí há um tempo com isso e talvez não tivesse olhado com tanto carinho? Até o meu marido, quando ele viu, ele falou assim, novo trabalho? Poxa, ele é da área de TI, e falou para mim, home office é uma coisa antiga. Home office, imagina. Mas será que é novo trabalho? Será que o advogado público ele é tão distante, o advogado de empresa pública, será que ele está tão distante do resto desses advogados corporativos? Eu acho que a gente, e aí falo da experiência que eu tenho, das minhas impressões, né?
que, além da gente não estar distante, a gente está muito próximo deles, porque nós somos exigidos no mercado como qualquer outro advogado corporativo. Eu tenho amigos de empresas grandes, a exigência não é muito diferente da nossa. A gente ainda tem as amarras legais, como a gente fala lá na nossa instituição, né? E agora, na época de pandemia, a gente pôde ver muito bem isso, porque algumas instituições já estavam fazendo aquisição de computadores e nós não podíamos fazer, né, uma compra emergencial de mais de 30 mil computadores para as pessoas trabalharem em home office em 2, 3 dias, em uma semana, em um mês, né? Quem conhece o processo licitatório, até casos de dispensas, aqui não é assim que a coisa funciona, né? Mas, enfim, eu trouxe alguns slides para compartilhar com vocês. Prometo que serão poucos, é mais para fins didáticos mesmo, né? Então, vamos lá, vamos ver se o que a gente hoje chama de novo é tão novo assim. Vocês conseguem ver? Faz um joinha na tela, Tércio, consegue? Vamos lá. Em 2016, eu achei essa reportagem da revista Exame, ela fala assim, ó, 10 competências que todo profissional vai precisar em 2020. Resolução de problemas complexos, criatividade, gestão de pessoas, coordenação, inteligência emocional, capacidade de julgamento e tomada de decisão, orientação para servir, negociação, flexibilidade cognitiva, pensamento crítico. Bom, no mínimo aqui, né, para quem acredita em previsão, falou, é a mãe de Iná que estava aqui por trás. Eu estou entregando novamente a minha idade. Enfim, mas vendo isso, a gente percebe que em 2016 já se falava, há 4 anos atrás, o que muito provavelmente ia acontecer, independente de uma pandemia, do que eles iriam exigir dos profissionais. E aí nós nos incluímos certamente e com ainda algumas exigências a mais, né, para enfrentar 2020. Estamos em 2020, veio tudo isso e mais um pouquinho, né? Aliás, muito mais. E por que a gente tem historicamente, né, a exigência dessas características de um profissional, esse desafio sendo colocado para a gente constantemente e que deve, com certeza, se tornar cada vez maior, né? E aí, isso vem de um conceito que foi criado o que eles chamam lá nos Estados Unidos, o Colégio das Forças Armadas, US Army, War Army College. Saiu de lá esse conceito, é um conceito que é muito utilizado nas metodologias ágeis, esse pessoal que estuda projeto, que é o conceito do mundo VUCA. Alguns aqui já devem ter ouvido falar disso. Então, o que é esse mundo VUCA? É um mundo, é uma nomenclatura em inglês, né? É um mundo volátil, ou seja, com muitas mudanças. Basta ver o que nós temos passado aí nos últimos tempos, né? Como é que alguém que comeu um pratinho um pouquinho mais exótico foi causar tanta coisa no mundo inteiro, quebrando aí, muitas vezes, até economias, né? Empresas, enfim. É um mundo incerto, é um mundo disruptivo, e a gente vê isso com essas inúmeras startups, trazendo verdadeiras mudanças de paradigmas, né? E hoje a gente também percebe que no nosso trabalho estão vindo mudanças de paradigmas, e eu digo isso porque eu acredito que em algumas empresas, há algum tempo atrás, você falar em home office era quase uma heresia. O pessoal fala, e o home office? Esse cara não quer saber de trabalhar, por isso que ele está falando de home office, né? E hoje a gente coloca isso como, bom, você não vai aderir, talvez você não tenha tanta flexibilidade assim, que é uma das competências, né, que exigem da gente. É um mundo complexo, então é um mundo onde aqueles modelos tradicionais hoje já passam a não fazer tanto sentido. E aí eu vou falar de uma experiência que eu tenho onde eu trabalho, né? Modelos tradicionais de projetos, de gestão de projetos. Como o Dr. Tércio colocou, eu fiz MBA em gestão empresarial na FGV, né?
E o curso, você passa um ano inteiro estudando uma série de ferramentas para, no final do ano, fazer um projeto. Isso não é muito diferente do que acontece em muitas empresas, né? Dos projetos demorarem anos para ficarem, ou muito próximo disso, para eles ficarem prontos até que eles sejam implementados. E aí o que acontece é que quando você entrega, né, para o cliente fala, muito obrigado, mas não era isso que eu queria, não preciso disso. E por isso que hoje a gente fala das metodologias ágeis, né? Que você faz o produto mínimo viável, você testa, você pega com o seu cliente, você ajusta as arestas, você coloca para rodar, você testa de novo, quer dizer, há um tempo atrás, isso não era nem estudado. Atualmente, eles são estudados em conjunto. Recentemente, eu fiz um curso no INSPER, e veio uma pessoa extremamente competente para falar de projetos e ela trouxe as metodologias antigas, as tradicionais, né? Não antigas, mas tradicionais, que ainda são úteis em muitos casos, mas ela não deixou de falar das metodologias ágeis porque é uma realidade. E é um mundo ambíguo. É um mundo ambíguo porque hoje eu tenho várias formas de analisar o mesmo conceito. Então, a gente está vivendo, né, tudo isso, de uma certa forma, isso já foi dito que iria acontecer, a gente só não imagina como ia acontecer. Para vocês terem uma ideia, esse conceito do VUCA, ele surgiu pós-Guerra Fria. Então, os militares estavam tentando entender como é que o mundo ia ficar depois daquela época de bipolarização que a gente falava, Rússia de um lado, Estados Unidos do outro. E se a gente for pensar, é um conceito extremamente atual. E parece que os conceitos aí que estão embutidos de volatilidade, de certeza, estão ficando cada vez maiores e cada vez mais amplos, né? Exigindo, em contrapartida, uma postura profissional e uma postura de vida até, né? Diferente da nossa parte. Então, com isso, o que surge também, né? Hoje, a gente fala em quinta revolução industrial. Não sei, as pessoas aqui, alguns já devem ter familiaridade com isso. E quem não tem é aquele famoso advogado 5.0, a advocacia 5.0. Pessoal, advogado porque antes era que nem carro, né? 1.0 não anda nada, 2.0 o cara tá ganhando bem, né? Agora já está no 5.0. Que é isso? 5.0. Eu não vou trazer aqui o histórico para vocês, até para não cansá-los, eu acho que não é essa, né? A intenção não é essa, mas hoje o que a gente tem? A gente tem uma quantidade de informação muito grande, nós temos um mundo digital, né? E anteriormente a isso a gente estava tendo a digitalização, excesso de informações, tecnologia em alta, e chegou um momento que é esse que a gente vive hoje, que a gente não sabe como lidar com tanta informação, com tanta tecnologia, a ponto de o humano se prejudicar. Então, hoje, quando você fala de advocacia 5.0, em revolução industrial da quinta geração, e aí tem várias discussões, e muito mais amplas, obviamente, do que eu estou colocando aqui, é um pincelar, né? O grande desafio que a gente tem hoje é como é que eu vou compatibilizar toda essa tecnologia com capital humano, sem perder. Eu estava conversando com uma amiga gestora, que deve estar aqui, falou para mim que ia estar, depois eu vou ver. Falou assim, como é que agora a gente vai, depois de um tempo, se ficar nesse home office, esse trabalho remoto, e a gente se vendo muito pouco, talvez não se vendo, como é que eu vou analisar sobre aspectos da promoção de um funcionário? Como é que eu vou fazer isso daí? Porque o contato do dia a dia é uma coisa, agora a reunião com hora marcada, você está arrumadinho, você está, né, sorrindo, feliz, e a gente sabe que muitas vezes conhece no dia a dia, né? Tem memes aí, aos montes dizendo que a pandemia passei a conhecer minha mulher e até ela é legal, piadinhas do gênero, né? Por quê? Porque a convivência mostra pra gente um outro lado das pessoas, né? Então, hoje, como é que a gente faz para compatibilizar tudo isso? Então, como é que eu vou compatibilizar a necessidade de um home office, algo que já, né, está acontecendo com a maioria, deve permanecer, e aí não sabemos em que desenho, em qual desenho, mas como é que a gente vai fazer? E as nossas habilidades? E a minha gestão do tempo? E o meu controle? Como é que fica? Enfim, um dos compromissos que eu assumi com a comissão, e até porque o Tércio falou, você
coaching, queria uma ferramenta de coaching lá para ajudar o pessoal, né? E é isso que eu quero trazer para vocês, tá? O desenvolvimento de habilidades pessoais, o chamado soft skills, né? Que é o que hoje eu acredito que seja um grande desafio para todo mundo, porque quando a gente fala numa legislação nova, por exemplo, a LGPD, né? A LGPD cai aqui como uma luva, até porque é o quê? É o Estado tentando regular, né, essa relação. Aqui, ó, a informação que você tem, como você trata, o direito da pessoa aqui que está sendo violado, né? Então, para você conseguir hoje desenvolver as habilidades pessoais e que possam te ajudar a enfrentar essas cobranças que não só a própria empresa coloca, o mundo corporativo coloca, mas até é engraçado que essa cobrança a gente percebe que vem de várias formas, né? É como se você tivesse que ser flexível o tempo todo, né? Quem está em casa com filho e está tendo que se desdobrar entre filho, trabalho, sabe das dificuldades que é, né? De manter, inclusive, centrado, muitas vezes, o nosso trabalho é um trabalho que exige raciocínio, né? Como é que eu faço para adquirir a famosa flexibilidade? Né? Ser tão flexível, assim, a ponto de, né, tá zen, como muitos aí pregam. Particularmente não acredito e se conseguiu, acho que teve um trabalho árduo aí por trás. E a criatividade? E o pensar fora da caixa? Como ele vai, né, isso a gente escuta também aos montes. Não, tem que ser criativo. Precisa ser criativo. Ou seja, para a gente conseguir começar a caminhar e entender, tem uma frase que o pessoal publica bastante nas redes sociais, eu estou nas redes sociais, eu gosto, né, meu defeito. Eu vejo assim, você que não, como é que é? Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Que vem do livro da Alice, nos Países das Maravilhas e tal. Mas mais do que a gente saber aonde a gente quer chegar, ou eventualmente quais habilidades eu preciso ou eu quero desenvolver, tem um passo antes, que é eu conseguir mapear e entender exatamente quais são as habilidades que hoje eu tenho, quais são as habilidades que eu não tenho, onde estão os meus pontos fracos e tal. Então, é nesse sentido que eu trouxe uma ferramenta para vocês, que eu vou apresentá-la, né? Então, assim, de uma maneira mais superficial, né? Até por conta da limitação de tempo que a gente tem aqui, né? Mas é para vocês conhecerem. É uma ferramenta que alguns de vocês já conhecem, ela chama Matriz SWOT, ou Análise SWOT. É uma ferramenta que vem das ciências da administração, é muito utilizada para definição de planejamento estratégico, tá? Ela inicialmente foi desenvolvida para isso e migrou para outras coisas, né? Essa questão da ambiguidade que a gente falou, né? Elas vão tomando uma nova forma, as pessoas vão descobrindo novas formas de utilizar a mesma ferramenta. E a gente utiliza essa ferramenta no processo de coaching para quê? Para mapear fraquezas, oportunidades e conseguir identificar da onde a gente está, para daí partir para onde a gente quer, né? Eu vou compartilhar a tela com vocês e para ficar mais claro, tá? Então, vamos lá. Por que chama matriz SWOT, né? Ou no português, FOFA? Porque eu falo em fortalezas, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, é uma matriz mesmo, tá? Eu vou fazer perguntas. Na internet vocês encontram bastante coisa, tá? Que fala a respeito. Então, hoje é um primeiro encontro, que nem quando você apresenta dois amigos, sabe? Que você fala assim, acho que pode dar match, como dizem os mais novinhos, né? Você apresenta, então hoje eu estou apresentando. Se lá na frente vocês quiserem encontrar de novo, vocês podem procurar na internet, mais visitas, ou se acharem que precisa de uma ajuda para ter esse encontro, ao final eu coloco meus contatos, será um prazer proporcionar mais um encontro aí com essa ferramenta, tá?
Como é que a gente faz? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês terem uma ideia, tá? De como vocês podem utilizar para mapear aí, eventualmente, alguma coisa que vocês queiram desenvolver. Porque, por óbvio, essa ferramenta ela tem que estar inserida dentro de um contexto, tá? Então, eu trouxe aí um contexto meu, de há um tempo atrás, criatividade. Eu sempre fiquei com isso na cabeça. Como é que eu vou conseguir ser mais criativa? E aí, vamos lá. Quais os pontos fortes, recursos e talentos específicos que eu possuo, comi aqui uma parte, que eu possuo e que contribuem para o atingimento da minha mudança? Ou seja, eu vou identificar o que eu tenho de ponto forte. Eu posso identificar isso sozinha, eu posso identificar isso perguntando, eu posso lembrar dos feedbacks que eu já tive, enfim. Aí, no meu caso, falei, bom, eu gosto de estudar, gosto de me aprofundar em matérias, eu sou uma pessoa comunicativa, eu tenho um bom relacionamento, uma rede aí de apoio, né, de amigos dentro e fora do banco, enfim. Ok. Fraquezas. Então, quais são os pontos fracos? Quais são as minhas limitações pessoais, as minhas limitações de recursos que podem interferir aí nessa minha mudança para maior criatividade, né? Aí eu falei, bom, a dificuldade de criar já é a grande. Estou com um problema de criatividade mesmo, não consigo criar, tá? E fui um pouquinho além. Então, o que está por trás dessa minha dificuldade de criar? E aí, sem medo de colocar aqui, vergonha, né? Tinha muita vergonha, às vezes, de expor ideias, porque você fala, vou colocar uma ideia dessa, vamos chamar, é ridículo, né? E que ideia de jirico, imagina falar um negócio desse. Você já fica assim com aquela vergonha, você fala, não, nem vou, você já desiste de cara. Então, tinha essa vergonha. E o medo de errar, aí era pior ainda, né? Porque aí você tem dois problemas, você tem antes, e quando você passa a vergonha, você tem que enfrentar um outro medo, que é o medo de errar. Você fala, eu vou dizer, mas aí eu vou falar e tá errado, vou falar besteira, lascou. Então, aí o que acontece? O que eu quero? Eu identifiquei essa minha fraqueza. Como oportunidade, eu falei, bom, se eu conseguisse ter soluções mais criativas aí, né? Nessa época na época que eu trabalhava no consultivo do banco, né? Então, estava lá do lado do negócio, participando de reuniões, falei, bom, o pessoal lá, o cliente interno vai gostar bastante, com certeza. Eu vou gerar valor para a empresa, porque pessoas mais criativas do que a área de negócio, né? A área que está ligada à atividade fim da empresa que a gente trabalha, não tem. Eles querem fazer tudo, né? E tem até medo, às vezes, de falar com a gente, porque acho que a gente é o que famoso barra negócio. Aí eu falei, bom, a oportunidade é essa, né? A oportunidade de gerar valor para a minha empresa e conseguir fazer virar algum negócio. Vamos lá. E as ameaças? Bom, ameaça, e aí sendo bem específica, excesso de criatividade no jurídico, ele pode esbarrar em ilegalidade. E aí, quando eu esbarro em ilegalidade, eu tenho responsabilidade no CPF. A coisa fica séria, né? Fica bem séria. Falei, bom, então essa é uma boa ameaça. Tem que olhar para ela. E a resistência, muitas vezes, da área, né? Eu brinco que, às vezes, assim, quando a gente trabalha, às vezes, numa organização muito grande, não tem como a gente conhecer todo mundo, parece que você está trabalhando em diversas ilhas, né? Aí você tem uma ilha do Caribe, que é uma ilha mais, né? Todo mundo vai lá, é bem recebido, né? Você tem outras ilhas que já não são assim e tal, enfim. O próximo slide é o resultado disso tudo. Então, é um mapeio, tá? Mapeio da forma mais ou menos como eu coloquei para vocês. E aí, eu acho que está o grande pulo, né? A gente primeiro começa a ter consciência daquilo que a gente tem de bom e daquilo que a gente precisa melhorar. E cruza essas informações. Então, como é que eu poderia utilizar esses meus pontos fortes para eventualmente aproveitar mais as oportunidades? Eu falei, bom, vou conversar essa oportunidade de negócio, já sei, eu vou aproveitar a rede que eu tenho, rede interna e rede externa de relacionamentos, lógico. Então, às vezes, por conta do sigilo, a gente não pode discutir um caso com um colega que não é da mesma organização, ou às vezes até mesmo da organização, né? Tem casos que o sigilo, ele toma uma proporção que eu não posso discutir nem com o colega do lado. Mas eu falei, dependendo do que for, geralmente é um produto, algum negócio que, dependendo até do estágio disso, eu consigo. Né? Eu posso mostrar o interesse para a área, enfim. A parte de ameaças, né? Como é que eu poderia utilizar, tirar proveito dos meus pontos fortes para evitar ou diminuir os impactos das ameaças reais e potenciais?
Uma forma que eu descobri que me dava mais segurança, né, em relação àquela ameaça, e aí, por exemplo, principalmente em relação à legalidade, ter que responder com o meu CPF, era estudar mais. Né? Quando a gente conhece mais daquilo que a gente está falando, quando a gente estuda mais, isso gera automaticamente uma confiança. Falei, isso talvez possa diminuir aí aquela minha vergonha, né? Me dê um pouco mais de segurança e diminua aí esse risco. Eu posso dividir isso também com outras pessoas da minha área, né? Pessoas que têm mais conhecimento do que eu, e muitas vezes isso é até necessário e faz parte do processo. Aí, oportunidades e fraquezas. Como eu posso usar as oportunidades para superar as minhas fraquezas atuais? Eu falei, bom, eu vou ter que me aproximar da ilha. Eu vou ter que ir lá visitar a ilha. É isso. Né? Eu sei que eles às vezes estão lá, mas não vai ter jeito. A oportunidade é maior do que isso. Então, eu vou ter que oferecer alguma coisa para eles, dizer, olha, se você me deixar acompanhar esse negócio mais de perto, uma coisa que eu gostava bastante de fazer quando eu estava no consultivo do banco, na área do consultivo, eu falava para eles, me leva para a mesa de negociação. Nem que seja para eu ficar quieta, mas me leva, deixa eu entender o que está acontecendo, como é que vocês estão desenhando e construindo esse negócio. Porque me ajudava muito lá na frente, na hora de dar um parecer técnico, né? E, por fim, fraquezas e ameaças. Então, de que forma eu posso minimizar as fraquezas, evitar e diminuir aí esses impactos? E foi exatamente envolvendo as áreas, né? Envolvendo aí os players que a gente fala, né? Conversando com todo mundo, mostrando aí, obviamente, também as minhas deficiências, né? Porque eu falava para eles, eu sou advogada, não entendo disso que você está falando, você vai ter que me explicar. Então, abrindo mesmo a vulnerabilidade, né? Mostrando, olha, eu não sei. Isso me ajudou bastante, em termos de... Porque o que acontece? A criatividade, não que eu seja uma expert nisso, muito pelo contrário, eu estou caminhando bem devagarzinho, mas a gente só consegue desenvolver quando tem ambiente propício para isso. E quando você começa a ter relacionamento com as pessoas, se aproximar das pessoas, é uma forma de você criar um ambiente, quando você discute assuntos, você cria ambiente para criar e para falar. Porque muitas vezes você está com a criação aqui, mas você não tem nem coragem de falar por tudo aquilo que eu já coloquei. Certo? Então, assim, a ideia era trazer uma ferramenta. Mais uma vez eu coloco, eu fico à disposição, tirar dúvidas ou até apresentar novamente a ferramenta aí para vocês, como um casal aí querendo dar match, como fala. Né? E por fim, e aí já encerrando, eu tenho um tempo, né? Nós temos um tempo regulamentar aqui, vamos respeitar, né, doutor Tércio, doutor Guilherme. Por fim, como é que eu faço então? Como é que eu... Tá, você tem a ferramenta, e aí? E aí, descobri tudo isso, Lógico, como é que eu faço? Difícil, porque vão continuar cobrando. O mercado vai cobrar, o mundo VUCA vai continuar, agora veio o home office, isso deve ficar, enfim, tudo aquilo que já foi dito aqui por mim. Não tem jeito, é aprendizado contínuo. É aprendizado, não é o caminho, não tem outro. Da mesma forma que a gente se dedica nos livros para entender uma legislação nova, a gente muitas vezes precisa se dedicar num curso, né, numa leitura, em algo que faça a gente desenvolver o nosso autoconhecimento. Não tem jeito, não é um caminho fácil e não é um caminho que a gente costuma conseguir percorrer sozinho. Né? As pessoas que eu conheço e que têm um grau de autodesenvolvimento grande, elas sempre passaram isso para mim. Nunca estava sozinha, nunca estava sozinha. E o que acontece? O aprendizado, ele é contínuo, ele não tem fim, né? Quem estuda, quando a gente passa a estudar pedagogia, se fala muito disso, a curva do aprendizado, né? Que é um J, uma experiência minha, né? E acho que alguns aqui já devem ter passado por isso. Então, você está lá, sentado no contencioso do banco. Você é da carteira do contencioso, carteira estratégica. Então, se está com você, boa coisa, como a gente diz, não é. Por quê? Ou o valor é muito alto, ou tem uma pessoa muito importante do outro lado,
ou é uma tese que, se você não cuidar direitinho dela, vai acabar com a sua instituição e mais uma meia dúzia aí que está com ela, né? Você está tranquilo, vamos fechar, e chega assim e fala, olha, seguinte, tem um processo aqui que deu um probleminha e ele estava fora aí com o escritório terceirizado e tal, e resumindo, prazo em curso, e é o prazo em curso do Código de Processo Civil raiz, tá? Então, dias úteis, dias corridos. Aí vira para você e fala, ó, eu sei que hoje é quinta, tá corrido e tal, então, mas quando é que termina esse prazo? É segunda, é terça-feira, mas segunda, como isso aqui é importante, eu quero comigo. Entendeu, doutora Sônia? Você vai ter que entregar aqui antes para eu ver a peça. Ah, tudo bem. Você fala, bom, trabalho no banco, já estou aqui há um tempo, né? Vou ver o que é isso. Na hora que você abre, você não tem ideia do que está falando naquele processo de 12 volumes, né? Geralmente é assim também. Processo físico, 12 volumes, vieram 10, estão faltando 2, que você não sabe se ficou no cartório, se está em algum lugar, enfim. E você fala, peraí, como é que está isso aqui? E o que acontece? Você está aqui, automaticamente você faz isso. Ó. Você cai. Então, é aquele momento que você olha e fala, bom, 5 anos não serviram de nada, eu sabia que direito tinha que ser 10, porque nada que está escrito aqui para mim está fazendo sentido, eu sabia isso desde o início, venderam gato pro lebre, eu não sei nada, não sei por que eu estou aqui, o que eu vou fazer? Aqueles 5 minutos de morte, né? Agora eu vou. Mas aí, você começa a estudar, você fala, não, vamos lá, vamos sentar e começa a destrinchar. Quando você começa a destrinchar, quando começa a sair a peça, quando começa a sair a defesa, quando chega lá no último dia, você magra, pré-óbito, entrega a minuta, e a pessoa que lê falava, ficou ótimo, só tem os ajustes, o que acontece? Daqui você cai e você sobe para esse patamar. E daí a curva em J. Né? E isso vai acontecer no próximo. Então, o próximo, quando vier de novo, você já está calejado. Então, tecnicamente, eu já estudei aquilo que eu precisei estudar muito. Emocionalmente, eu criei musculatura. E a gente costuma olhar para o aprendizado só em questões técnicas, né? Ah, eu aprendi civil, fiz 2 anos, eu fiz já especialização. E a gente esquece que a gente também adquire musculatura e consegue desenvolver habilidades emocionais, socioemocionais, no dia a dia, né? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas, quando isso tudo passar, eu espero que passe logo, né, para encontrar as pessoas, abraçar as pessoas, enfim. Muitos vão falar assim, nossa, eu achava que eu não dava conta, eu achava que eu tinha problemas, e com certeza muitos aí estão se surpreendendo, né? Estão se surpreendendo consigo mesmo. Então, o caminho não é fácil, o caminho é longo e não tem fim. O caminho do autoconhecimento, o caminho do aprendizado, ele não tem fim. Mas, na minha opinião, e aí, bem a opinião da Solange, né, singela, minha opinião, sendo bem aberta aqui, bem realista com vocês, eu acredito que para a gente conseguir ultrapassar esses desafios, para a gente conseguir se colocar de uma maneira mais ponderada em relação às pessoas, a gente precisa se comprometer e ter autorresponsabilidade com a gente mesmo. Né? É o accountability que eles falam no inglês. Então, é você se autorresponsabilizar pelo que você faz e pelo que você não faz. Porque, como eu mostrei para vocês, parte do que a gente vive hoje, habilidades que são exigidas hoje de nós, falo por mim, isso já foi dito há um tempo, mas a gente não deu tanto, não tinha vacácio legis, né? A LGPD é um negócio que tem ficado na minha cabeça. A LGPD eu estou acompanhando, você vai entrar em agosto, vai entrar ano que vem, aquela coisa toda, né? Mas tem vacagem, então você deixa lá para frente, não é? Você fala assim, ainda tem um tempo, peraí, eu tenho que priorizar, muitas vezes até pela quantidade de coisas que eu tenho. E a gente faz isso com a gente, né? E nesse momento a gente perde muitas vezes a oportunidade de estar conseguindo desenvolver habilidades que vão realmente ser importantes, né? Nós estamos vivendo a 5ª revolução industrial. A gente tem todos os sinais aí de que a gente deve desenvolver, que esse deve ser aí por um bom tempo, talvez, né? Não tem como prever, mas eu acho que por um tempo a gente vai ter isso como
um desafio muito grande da gente ter que se reinventar. Nós estamos em empresas públicas, a gente sabe que nós sofremos com limitações legais numa tomada de decisão, na elaboração de um parecer, numa dispensa de recurso, né? Renúncia de receita, né? Não é tão simples assim. Enfim, uma série de coisas. Temos também uma ingerência de fora, né? Nosso dono às vezes muda de 4 em 4 anos. Então, mudam as estratégias da empresa, não que nas privadas não tenham, mas uma empresa familiar é um pouco diferente. E eu acredito que se a gente tem uma diferença em relação ao restante dos advogados, né, que não estão vivendo isso, é esse ônus de cobrança e de posicionamento que a gente precisa ter, porque a gente abraçou a carreira, né? Eu tenho muito orgulho de dizer onde eu trabalho, eu tenho muito orgulho de falar com quem eu trabalho, onde eu trabalho, né? Eu abraço mesmo. Então, e opto continuar no banco, né? Opto essa profissão, tudo isso. E aí você tem a responsabilidade para, na medida do possível, pelo menos se esforçar em fazer alguma coisa bem feita, tentar minimizar lá, né, as fraquezas, as ameaças, né, enfim, tentar melhorar. Bom, meu tempo regulamentar já passou, não é, doutor Tércio, doutor Guilherme? O que eu gostaria de conversar com vocês essa noite era isso, era sobre esses temas, é um tema que eu gosto muito, não sei se transpareço isso, eu sou apaixonada por essas questões, né, de autodesenvolvimento, e, enfim, coaching, enfim, PNL, e por aí vai, tá? E eu me coloco aí à disposição para poder responder as perguntas, se tiverem algumas perguntas, enfim. Muito obrigada a todos. Boa noite a Tércio, todos. acho que está sem o áudio. Precisa ligar o áudio. Ok, então, obrigado, Solange. No início, teria que informar essa questão das perguntas, né? Que aquele que gostaria de fazer perguntas teria que acessar essa janela Q&A, né? Então, o Guilherme, doutor Guilherme, não sei se você tem perguntas aí, foram repassadas para a doutora Solange. Então, doutor, nós não tivemos perguntas aqui ainda, né? Tivemos só uma solicitação de boa noite aqui da doutora Renata Andrade. Boa noite, doutora. Né? Boa noite a todos. Né? Dá tempo ainda de fazer, se os colegas tiverem alguma questão, alguma pergunta para ser feita, ela deve ser feita, então, nessa aba que o doutor Tércio comentou, a aba QA, Questions and Answers. Né? A aba do bate-papo também é bem-vinda para a interação, tudo mais, mas as perguntas a gente pede para ir para essa aba do QA, certo? Agora, do que foi aqui apontado pela doutora Solange, assim, excelente, assim, mais uma vez, sempre nos abrilhantando aqui, ajudando aqui nos trabalhos da nossa comissão, né? Eu gostaria, assim, de acrescentar alguns comentários, né, sobre o tema, né? Conforme o que a doutora Solange está falando, assim, e conforme alguns estudiosos dos assuntos assim da contemporaneidade, né, o professor Paulo Giraldelli, que é doutor em educação, é mestre, doutor em educação, ele fala até que nós estamos saindo da sociedade da disciplina e partindo para a sociedade do controle, né? O que era a sociedade da disciplina? Era um emprego antigo, né? Aquela coisa de você entrar no emprego, bater o cartão, fazer o seu trabalho lá, depois você se desligar, você batia o cartão de volta para ir embora, você esquecia a empresa, não tinha mais que se preocupar com isso, amanhã era um novo dia, você repetia isso até você deixar de trabalhar por algum motivo, justificado ou injustificadamente. Hoje a gente não está mais vivendo isso, porque assim, essa era da desindustrialização que nós estamos tendo, né? Cada vez mais
saindo da indústria, né, e partindo para o campo de serviços, né, o campo de serviços é um campo muito forte, né, pode-se ver até que a maioria das estatais aqui do nosso grupo são estatais de serviços, né, Banco do Brasil, a Sabesp, a minha própria estatal também, eu sou advogado da São Paulo Transporte S.A., né, a SP Trans. Então, também tudo isso é do campo da área de serviços, né, que é do serviço que nós prestamos para a população de São Paulo, da população do Brasil, né? E acredito que as estatais têm muito a oferecer assim, para o âmbito do crescimento do Brasil. Nós estamos passando por esse processo de desindustrialização. Por outro lado, nós temos um know-how, nós temos uma capacidade de entregar um valor muito grande para todos os brasileiros, né? Eu acho até que a comissão das estatais foi criada também para demonstrar isso, para que nós, assim, colegas, assim, aqui advogados, possamos trocar nossas experiências, né, sobre essas áreas. Quem for advogado aí, que tiver alguma empresa pública, que seja advogado de empresa pública, sociedade de economia mista, é muito bem-vindo para participar, para agregar conhecimento aqui para a nossa comissão. Eu falo isso, falo isso até com a concordância, né, do nosso presidente, né, o presidente Décio, nossa vice-presidente Daniele, que é da Infraero, né? Então, assim, eu queria resumir aqui uns pontos aqui das minhas anotações da palestra da doutora Solange, né? Que eu entendo assim que também o profissional hoje, isso não só do direito, todo profissional assim dessa sociedade do controle, ele tem que ter flexibilidade, porque hoje a gente tá tendo esse webinar por conta de uma situação que ninguém previu, né? A gente tinha todo um planejamento em 2020, esse planejamento acabou porque veio uma situação que ninguém estava prevendo, que ela seria previsível, né? Mas a gente não. Mas quem de nós imaginaria que chegaria no ponto que chegou, né? Nós temos, então a gente tem que ter flexibilidade para se adaptar a novos ambientes. Devemos entregar valor para os nossos clientes. No nosso caso, como advogados de estatais, a gente entrega valor para a população, dos clientes dos clientes das estatais e também para a população em geral, da população como um todo, né? A gente otimiza os recursos, né? Então a gente tem que entregar mais com mais eficiência, aumentando a eficácia e eficiência. Devemos ter postura proativa, né? O que é a postura proativa? Criar oportunidades, propor melhorias e anteciparmos aos riscos, né? Aos riscos que a nossa profissão acarreta, né? Saber antecipar se essa ação a gente vai ganhar, se a gente vai perder, saber garantir que a gente vai receber um crédito no futuro, né? Sabemos trabalhar em equipe, né? Porque também é algo muito assim, a gente tem a nossa advocacia, assim, quem advoga hoje em dia, geralmente o advogado é aquele advogado que tem uma salinha, que tem um escritório, que tem uma carteira de clientes, né? Mas cada vez mais eles estão se juntando em sociedade, e para uma sociedade funcionar tem que ter um trabalho em equipe. Não pode uma pessoa trabalhar e a outra ficar lá de braço cruzado, né? Todos trabalhando, todos têm uma melhor qualidade de vida e a gente pode prestar um serviço melhor, né, para o nosso cliente. Então, também esse aprendizado permanente, né? Os próprios colegas estando aqui nesse webinar, em todos os outros webinars propostos pela OAB, pela ASP, por todas as outras instituições que são vocadas e têm esse espaço na cultura do direito, né? E por fim, assim, acho até o mais importante, né, é o respeitar a saúde, o meio ambiente e o bem-estar assim dos colegas, fornecedores, clientes
e adversários também, né? Porque a gente tem adversários no direito. Assim, a gente tem pessoas que estão do outro lado que querem algo que o seu cliente tem, possui ou pode entregar. E é seu papel defender o seu cliente, ou seja, gerar um valor de defesa para o seu cliente nessa seara. Mas, assim, você tem que respeitar o seu adversário, porque o que hoje é o seu adversário, amanhã pode vir a ser o seu cliente, pode vir a ser o seu colega, né? Como eu trabalho com trânsito, né? O trânsito é dinâmico. Porque a vida é dinâmica, né? A vida é dinâmica. Por que o trânsito é dinâmico? Porque uma hora nós estamos no ônibus, depois a gente vai para o metrô, vai para o carro, vai para o avião, anda a pé, anda de bicicleta. Cada hora nós temos um interesse específico nisso, porque isso também faz parte da vida. Assim. Eu acho que eu me alonguei um pouco, mas eu agradeço aí a atenção de todos, né? Agradeço mais uma vez aí ao Tércio e a Solange. Queria ver aqui se tem algumas perguntas. Temos perguntas aqui. Vamos lá. Até que eu consigo. Vamos lá. Diga. Você, doutora Solange, pergunta aqui do Gustavo Renault. Você entende possível adoção de métodos ágeis e jurídicos de empresas? E como implantar estes métodos? Boa pergunta, Gustavo. Excelente. Palavra, Solange. Excelente, Gustavo. Guilherme, muito obrigada aí pelas suas palavras. Olha, ele é generoso demais, porque eu falei tão pouco e ele conseguiu puxar tudo isso. É muita generosidade aqui. Mas vamos lá, Guilherme, vamos para a sua pergunta. Não sou especialista, eu sou interessada em metodologias ágeis, tá? Elas funcionam sim, elas funcionam muito bem. Agora, como que elas funcionam no jurídico? Eu vou dar um exemplo que eu tenho, tá, em casa, tá bom? A gente tem uma ferramenta no jurídico que a gente utiliza e que ela é desenvolvida considerando o raciocínio da metodologia ágil. E por quê? Primeiro porque a gente não pode esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos para ter o projeto, implementar e não ficar do jeito que a gente precisa para usar. E aí também por conta dessa questão que eu estou colocando aqui, dessa vulnerabilidade, da gente ter que ganhar escala, da gente ter que acompanhar concorrentes, então assim, de mapear, enfim, eu preciso disso para tornar o meu trabalho melhor, tá? Dentro do departamento. Então, é uma plataforma que a gente utiliza essa plataforma e a metodologia que está por trás é a metodologia ágil. Então, como é que funciona? Eles colocam a plataforma, colocaram já há um tempo, mais de ano, essa plataforma para rodar e constantemente ela sofre ajustes, tá? Qual é a dificuldade da metodologia ágil? E aí a minha opinião também bem pessoal, tá? Bem da Solange, aí dentro desse universo que é restrito, né? Que é onde eu trabalho. Quando eu faço uma plataforma, ela não é para mim. Ela é para um número de pessoas indiscriminados, né? Um número indiscriminado. Então, eu desenho, coloco essa ferramenta para funcionar e a pessoa começa a usar, certo? Num dado momento, você faz ajuste e você muda. A pessoa fala, como assim? O ícone estava na direita, agora ele sumiu? Ah, não acredito. E é ruim, gente. Muitas vezes é complicado. Mas é importante que, quando se institua a metodologia ágil, se crie uma cultura para a metodologia ágil. O que eu quero dizer com isso? As pessoas que vão fazer parte disso, sofrer os efeitos ou, mais ainda, receber esse produto, elas devem saber, elas devem ser avisadas que, olha, por trás disso aqui tem uma metodologia que não vai esperar 1 ano. Ela vai entregar um produto para você, muitas vezes um produto mínimo viável, algo que você pode começar a rodar, que não está perfeito, e é porque não está perfeito que ela precisa sofrer ajustes. Por que é importante você criar uma cultura e avisar? Tá? Com a equipe, eu estou sempre falando, já coloquei isso que eu estou colocando aqui para vocês, eu já falei para minha equipe, falei, olha, eu sei que é ruim, para mim também é ruim,
Mas aí o projeto está sendo todo desenvolvido nessa metodologia. Vocês precisam saber, vai dar esse desconforto, mas depois vocês vão ver que melhorou, que ficou bom. E aí é que está a importância da cultura. A melhora é feita em cima daquilo que o cliente recebe, cliente final, no caso somos nós, os advogados, que estamos recebendo a tecnologia em conjunto com a diretoria jurídica, está em a gente dar o feedback. E eu falar, olha, se você fizer assim, eu acho que vai melhorar. Quando você não divulga para os seus funcionários que é isso que está por trás, né? E explica, pelo menos em linhas gerais, como é que funciona a metodologia, a pessoa se sente quase que, né, traída dentro da empresa. Nossa, agora que eu sabia, ainda se acabou com a minha vida, você ainda quer uma opinião que até dizer que isso é uma porcaria, que isso daí não funciona, que não deveria existir, percebe? Então, ela funciona muito bem, não é à toa que ela veio para ficar. Eu falo que eu sou uma curiosa nesse assunto, porque meu marido é especialista nisso, né? É certificado, ele me mostra, então ele tem aquela pessoa dos post-its, sabe? Dos post-its. Eu ainda não, ele fala assim para mim, você tem que fazer um Kanban. Eu estou tentando implementar um Kanban tentei várias vezes, cheguei a conversar com a equipe e não consegui evoluir tanto. Mas eu vejo ele aplicar a metodologia e eu vejo que dá resultado. Eu não sou a única. E nem é a minha opinião a mais importante, por óbvio. As empresas veem isso, as empresas percebem. Então, a metodologia, essas metodologias ágeis, né? Elas ajudam, sim. Elas têm espaço no jurídico. Eu acho que elas são excelentes. Elas criam valor para a empresa. Elas dão solução, sim. Mas ela precisa ser trabalhada com muito cuidado. Principalmente porque nós não fomos criados nessa metodologia. Nós somos cartesianos, nós somos advogados, nós queremos entender o porquê das coisas, nós precisamos de segurança. Esse é o nosso mapa mental, via de regra, né? Então, muitas vezes a implementação da metodologia ela é um pouco mais difícil por conta disso, mas dá para a gente usar sim. Não sei se eu respondi, Gustavo, se... tá ok? Se foi suficiente para você. Está sem áudio, Guilherme. Doutor Guilherme está... Guilherme, está sem áudio. Está sem... Aqui, voltou o áudio. Gente, okay. Acredito que sim, acredito que tenha sido uma boa resposta, né? Eu vou aqui passar para uma outra pergunta aqui foi feita pelo Igor Oliveira. Ele diz, não quero um advogado para me dizer o que eu não posso fazer. Eu o contrato para dizer como fazer o que eu quero fazer. Concordo, eu acho que é bem assim que a gente vê com os nossos clientes. Assim. Como manter alguma autonomia quando diante deste quadro cada vez mais comum na advocacia corporativa estatal? Doutora Solange? Vamos lá. Eu vou falar da minha experiência no consultivo, tá? E hoje também como gestora, porque eu acabo me envolvendo aí em reuniões, quando eu vejo que a coisa está mais difícil, ou quando é negociação com o poder público e tal, eu costumo pedir para acompanhá-los, para participar do problema desde o começo, até para ouvir, ver o que está acontecendo e não sofrer os efeitos danosos do telefone sem fio, né? Como é que eu costumo fazer, tá? E isso dá resultado. É muito fácil a pessoa pedir quando não é ela que se responsabiliza. Então, eu vou falar assim, eu quero um advogado que me dê o parecer para autorizar esse aumento qualitativo no contrato, sem amparo legal, papapá. Alguns já devem ter, talvez, passado por uma experiência semelhante. É muito fácil dizer quando não é o CPF dele, tá? O que eu costumo fazer e que dá certo é envolver as pessoas. Envolvo, literalmente. Envolvo. Então, eu estou aqui com uma negociação. Então você vai colocar no papel o que você quer. E se eu te der um parecer dizendo que não, é muito engraçado. A gente teve uma questão, não vou poder dizer qual, né? Que quando eu soube, e foi aqui já em Santos, eu falei assim para o gerente lá da agência, eu falei, é o seguinte, isso daí vai dar problema. E faz o seguinte, o que eles estão querendo fazer não vai dar certo.
eu já estou sabendo do caso, isso daí vai dar problema. Me copia em um desses e-mails. Só me copia. Você não precisa nem... Você me copia. Eu só preciso que você me copie. Quando ele me copiou, eu já entrei em seguida e falei, olha, sou Solange, sou da gerente jurídica, essa situação que vocês colocaram, ela pode dar problema por causa disso. Apontei todos os riscos. É lógico, muita gente não gostou. É lógico que eu nunca mais participei desse e-mail que rodava há anos e talvez ainda continue rodando. Mas o fato é que aí, nesse caso, teve até o efeito inverso. Que decidiram diferente, eu não estava envolvida. Porque eles já sabiam de antemão qual ia ser o meu parecer. Porque eu coloquei no e-mail toda a fundamentação legal para que aquilo não fosse feito. Então, quando a gente se envolve, eu acho que pode ser um caminho, né? Agora, tem de tudo. Tem os casos extremos, né? Tem pessoa que fala, olha, você ou faz. Aí, a gente tem a nossa independência funcional. Eu sou advogada, eu tenho uma OAB a zelar. Eu não posso sair assinando qualquer coisa. Então, eu falar, olha, me desculpe, eu não vou fazer. Simples, desculpa, eu não vou fazer, não tenho capacidade para chegar nesse grau de evolução técnico que você está colocando. Porque o que a gente às vezes enfrenta, eu enfrento às vezes muito isso na onde eu trabalho. Eu escuto assim, mas eu sei que pode, porque eu fiz direito. Eu me formei. Bom, respeito sua formação, e muitas vezes a formação é até melhor que a minha. Não vou dizer que a minha é melhor, não, a dele é melhor. Pelo menos na graduação é melhor que a minha. Respeito, admiro. Mas institucionalmente, quem está se responsabilizando aqui como advogada sou eu, não é você. E você vai se responsabilizar no negocial junto comigo, aqui e acolá. Porque quem trabalha no consultivo sabe que a gente tem muita margem, assim, né? De colocar, muitas vezes, a decisão, o risco legal para eles. Olha, se você for... Não é que é ilegal. Se você for por aqui, você está sujeito a tais riscos. Se você for por lá, você está sujeito a outros riscos. Eu vou apontar todos para você. A decisão é sua. E isso tem que constar no papel. Né? Primeiro, porque tem que ser assim. Segundo, que se você aponta corretamente, não vejo problema. Né? É muito difícil. Não é fácil. Eu já passei por algumas situações, e aí eles colocam, né? Mas você que é advogado do banco, você tem que defender o banco. Já ouvi isso também. Tem que defender o banco, tem que defender o negócio. É difícil, não é fácil. Mais uma vez, o que me ajudou e me ajuda é eu envolvo. Eu dou um jeito de envolver as pessoas, para elas se responsabilizar. Você quer isso? Põe no e-mail para mim, põe no papel que você quer. Vê se põe. Não põe. Coisa simples às vezes, tá? Coisa simples. Vou contar mais. Essa pandemia, se tiver tempo, se eles me permitirem, o que acontece? Essa pandemia mexeu com o pessoal, né? O pessoal ficou meio, eu falo por mim também, a gente fica meio assim. Outro dia me liga um gerente geral de uma agência, direto no meu celular, do nada, eu falei, aconteceu alguma coisa. O gerente geral ligando. O que está acontecendo? Doutor, eu tô com um problema aqui, a senhora pode falar? É sério? Posso falar. É o seguinte, tem um rapaz aqui que vem jogar milho de pombo no jardim da agência. Eu falei, desculpa, você tá me ligando essa hora para dizer que qual que é o problema? Eu não tô entendendo. Questão jurídica, qual que é? Você vai lá e fala para ele não jogar. Não, é porque ele desacatou a funcionária e falou para a funcionária que ela é sapatão. Eu falei, bom, peraí, se ela foi ofendida, ameaçada, lá no íntimo dela, no exercício da função, é o caso até de disponibilizar aí o corpo interno do banco, enfim, conversei. Porque esse homem, papai, ele é ex-delegado, mas bebê tá bom. Aí eu falei, então, mas para isso é uma ação penal condicionada, além de uma série de procedimentos internos, eu preciso da manifestação expressa de vontade dela. Aí liguei para ela. Não, e ele tinha falado para mim que, além disso, que foi o que mais me chamou a atenção, ele tinha entrado dentro da sala de autoatendimento e filmado. Para quem trabalha em banco sabe que não pode filmar, é uma área de segurança, a gente não pode deixar filmar esse local. Eu falei, bom, aí a gente tem um problema. Quando eu falei para ele que a menina, quando eu liguei, a funcionária falou assim, não, doutor, isso daí foi bobagem, isso é maluco, eu já conheci, ele joga isso daí na frente há uns 20 anos já. Nunca fizeram nada.
Eu vou resolver? Eu não vou resolver, não tenho como. Tá bom, deixa eu esperar o seu gerente ligar, eu converso com ele. Me ligou. Falei, olha, tudo bem, a questão do povo, a questão dela, eu acho que a gente consegue resolver de uma outra forma. Agora, a questão de filmar a sala de autoatendimento não dá, hein? Você vai ter que ir lá na delegacia e fazer um boletim de ocorrência. A hora que eu falei isso, não tinha mais problema. O problema desapareceu. Ou seja, quando você passa a envolver... Não, doutora, mas a senhora não pode lavar o boletim? Não, não posso lavar o boletim de ocorrência. Não sou eu que represento o banco. Nesse sentido, não. É o senhor que tem que... Mas ele é delegado. Aí quase que eu falei, tá bom, tô com medo, né? Eu falei, olha, se você fizer uma consulta para mim, eu vou falar para você, você vai ter que tomar as medidas. Inclusive, eu acho que você tem que ligar para a área interna de segurança do banco, dei todas as orientações. Até agora não veio. Olha que coisa engraçada. A gente envolve as pessoas, a coisa muda. Né? Tem mais alguma aí, Guilherme? Dá tempo? Nós temos aqui, o que eu queria até passar para o Dr. Tércio, o que o Dr. Tércio acha? Assim, olha, nós temos aqui, são todas boas perguntas aqui, nós temos duas perguntas no QA e nós temos também uma pergunta no chat, que não foi feita no QA, mas se todos concordarem, a gente poderia abrir a exceção então, assim, de responder as três primeiras do QA e depois a do chat. Assim. Então, eu sou favorável. A gente poderia marcar um limite, a gente poderia até 9h30, né? E aí a gente Da minha parte, tá tudo bem. Tá bom, assim? Eu me comprometo em ser objetiva. Mais objetiva para dar tempo, então. Tá bom? Vamos lá, Guilherme. Eu queria pedir até a autorização da Solange, da doutora Solange, para começar a responder uma aqui. Aqui da Luziane. Na sua perspectiva, como ser, o que é ser criativo num ambiente corporativo em que as regras são rígidas e há pouco espaço para inovação? Assim, se você me permite, doutora Solange, começar a responder a isso, para a nossa colega Luziane, eu vejo assim, doutora Luziane, no nosso dia a dia, a gente vai encontrar esse tipo de... vamos encontrar problemas jurídicos a serem resolvidos, né? E nesses problemas, nós temos que apresentar soluções e ser criativos, sermos criativos na hora de apresentar soluções para os nossos clientes. As formas assim de ser criativo, de nós sermos criativos nisso, nós podemos fazer através do negócio jurídico processual, né? Que o pessoal fala que é uma inovação do CPC de 2015, mas não, ele sempre existiu, né? O negócio jurídico é um negócio jurídico como outro qualquer, mas por ele estar lá no novo CPC, permite-se assim ter um regulamento assim das partes chegarem num acordo e, consequentemente, desse acordo, se estiver tudo ok, ser homologado pelo juiz, né? Isso na seara processual. Numa seara extra-processual, né? Geralmente, como o nosso trabalho envolve muito cobrança de valores ou cobrança ou entrega de algum bem da vida, né? A conversa, né? A mediação, né? A gente tem que aquela velha máxima, né? Que vocês já devem ter ouvido em outras ocasiões, de nós saímos da cultura do litígio para a cultura da conciliação. E daí na conversa a gente conseguir ver com os nossos clientes, né? Eu uso o termo cliente no modo geral, assim, né? Eu acredito que tenha tantos advogados que trabalham em empresas estatais, como advogados assalariados e advogados autônomos que atendem clientes, pessoas físicas, pessoas jurídicas. Então, eu uso esse termo clientes no modo amplo. Assim. Essa é a minha visão assim, do assunto. Gostaria de passar, então, a palavra para a doutora Solange para responder. Vou desligar aqui. Vamos lá. Esse assunto, eu trouxe a criatividade aqui como exemplo, porque é exemplo mesmo, e a título de provocação. Eu esperava ansiosamente por uma pergunta sobre a criatividade. E obrigada, viu, pela sua pergunta. Eu enxergo essa questão sobre dois aspectos, tá? Em termos legais, em termos do que a lei me permite ou não,
é técnico, é exercício de hermenêutica. Então, é estudo, é o que a gente aprendeu na faculdade, tá? E aí a interpretação, ela vai ficar mais maleável ou não, me valendo de princípios, me valendo da norma, fato, valor e norma, que a gente aprende lá no primeiro ano, né? Então, se valendo de conhecimento técnico, e aí gerando desenvoltura e debruçando nos livros, a criatividade, ela, e aí a gente pode chamar de criatividade, mas eu acho que é muito mais um desenvolvimento maior de um raciocínio lógico, técnico, jurídico, olhando aí com a ciência da hermenêutica mesmo, com esse óculos, com esse olhar, tá? Porque a gente não pode fugir, nós somos técnicos, né? Então a gente nunca pode abandonar isso, porque a gente tem uma OAB, é o que eu falei, a gente tem que honrar a OAB que a gente tem. Então é muito mais difícil criar. Não que não tem espaço, tem muito espaço. E aí a criatividade entra num negócio novo, onde você consegue trazer, muitas vezes, o fundamento jurídico para esse negócio novo em princípios e por aí vai. Esse é um fato. A criatividade na empresa, para você ser criativo numa empresa, e aí quando eu falo, é de um outro aspecto, tá? É do olhar de você sugerir mudanças, melhorias de processos, que é uma habilidade e que é algo que se pede muito dentro da empresa. Vamos ver, isso aqui tem um cotovelo, é um jargão comum em processo. No procedimento, vai ter que ter um cotovelo, tem um gargalo, o processo não está fluindo, né? Enfim, por quê? Porque é em cima disso que a gente consegue alcançar meta. E a gente trabalhando numa corporação, ainda que empresa pública, a gente também tem meta, né? E aí a gente está falando de processo. Para você ter criatividade em relação a isso, melhoria de processos, em relação à forma de você lidar com as pessoas, de você cobrar, aí eu acho que o gestor tem um papel muito importante. E por que eu falo isso? Porque o gestor, ele tem obrigação, e eu tenho isso comigo e é muito difícil, porque a gente não sabe onde isso começa e onde termina. É uma linha tênue, a gente tem a obrigação de criar ambiente, possibilidade para que a criatividade se desenvolva. O que eu quero dizer com isso? A pessoa vem com uma ideia e você está no computador falando, tá bom, ela não vai vir de novo. Você não ouvir quem está na base ali, suando, ralando. Porque muitas vezes o que você acha que pode ser uma inovação e uma sugestão disruptiva para a mudança do processo interno, para quem está lá na base, é uma tragédia. O negócio não vai funcionar e você não sabe por quê. Então, consulta, vai lá, cria espaço para que as pessoas tenham condições de chegar para você, ainda que em particular. Olha, desculpa, estou com uma ideia aqui, é meio maluca. Não queria nem falar na frente dos outros, porque tem isso também, né? Tem um coleguinha que vai lá e dá cara, fala que é louco, não sei o quê. Mas o gestor, lógico, é muito difícil, gente. Fala para mim, é um exercício diário, porque às vezes eu tô com outras coisas na cabeça, eu falo, meu Deus, e agora? Mas a gente tem que criar espaço, condições para que a criatividade venha. É que nem, filho, eu falei que ia ser breve, então já estou mentindo, mas é um exemplo assim, lúdico, tá? Criança, eu falo que pensa em criatividade, eu penso em criança. Outro dia tinha massinha dentro da geladeira na minha casa, agora, essa época de pandemia. E a minha filha falou assim, então, mãe, o que a massinha tá fazendo na geladeira? A massinha, geladeira, conserva tudo, conserva a massinha também, né? Foi massinha feita com farinha e tal. Ideia brilhante. Ideia brilhante. Eu falei, é a criatividade dela aí vindo. Eu não posso podar. Eu vou colocar ela de castigo? Agora você vai ficar de castigo porque você colocou massinha? Eu falei, olha, isso aqui não é geladeira, não é para isso. Sua ideia realmente tem sentido, é muito legal, mas não vai dar. Porque esse também é nosso papel. Né? Quanto mais acima, a gente começa a ter uma visão estratégica maior. Então, às vezes, eu levo também ideias que... Eu já cheguei a dar a ideia de controle de planilha, controle por planilha. E a pessoa falou assim para mim, doutora Solange, controle de planilha, nós estamos envolvendo aqui um sistema, só vamos dizer, controle de planilha? É verdade, não pode resolver para mim uma solução caseira.
Mas é uma pessoa que criou esse ambiente, que eu pude dar a sugestão. E que eu falei, pô, realmente, ele pensou muito mais do que eu, porque tem uma visão estratégica, uma outra visão, enfim. Mas eu acho que a gente tem esse papel, essa responsabilidade como gestor. A gente precisa criar condições e não é só da boca para fora. É criar para valer mesmo. É ouvir, é não fazer chacota. Se você dizer, olha, isso aqui não tem como ser implantado, tem muito cuidado para você não desmotivar a pessoa, para ela falar, não tá, tudo na prova que você fala assim, isso daí não vou nem levar adiante. Você fala, olha, essa ideia é ótima, mas aqui, porque às vezes a ideia é muito boa, mas a gente sabe que na corporação que a gente trabalha, na organização que a gente trabalha, por uma série de motivos, ela é inviável. Mas a ideia é excelente. E isso a gente não pode deixar de falar, né? É isso. Perfeito, doutora Solange. A próxima pergunta, até eu ia pedir se a gentileza, se o doutor Tércio não poderia responder, né? Que ela tem muito a ver com a nossa comissão aqui. Pode ser, doutora? Sim, qual é a pergunta? Se quiser que eu responda também, não tem problema. Aqui, do nosso colega José Eduardo dos Santos. O anúncio de privatizações acaba abalando o profissional das estatais. Como eles devem enfrentar esta situação? Se o doutor Tércio quiser responder, senão não, essa eu não vou me atrever a dar dar o meu pitaco. Não teria problema, não teria problema. Não, eu posso dar uma opinião, evidentemente, mas a doutora Solange pode encarar a pergunta e a resposta com certeza. Da forma, do método, né, que ela expôs aqui para nós, né? Mas eu acho que realmente a questão das privatizações coloca em risco os empregos, né? Isso é evidente, todo mundo sabe disso. A questão das privatizações envolve uma questão política, né? Envolve também uma questão de desenvolvimento econômico do país, né? Porque as empresas estatais estão aí para preencher espaços que o setor privado não preenche, né? Então, se nós formos abordar esse tema de uma forma mais ampla, nós poderíamos aqui falar muitas coisas e tal, né? Mas, assim, uma opinião rápida, essa que eu dei, mas eu gostaria de ouvir a doutora Solange pelo enfoque, né, do método que ela trouxe aqui para nós. Por favor, doutora Solange. Tá. Eu imaginei que essa pergunta viesse. Porque é muito nosso dia a dia, né? Eu não vou entrar em questões políticas, tá? Até porque eu acho que o meu papel hoje aqui é trazer subsídios para a gente enfrentar crises, né? E desafios. Então, nesse sentido, o que eu coloco? Tinha, né? Porque ele está vivo, mas ele não trabalha mais na equipe, né? E eu lembro que a gente conversava bastante e tal, uma pessoa com muita experiência, ele é aposentado, então eu às vezes sentava para ouvir a experiência dele. E a gente falava muito dessa questão de capacitação, né? De capacitação, dessa preocupação aí de autodesenvolvimento, aprendizado contínuo, era um assunto que a gente permeava bastante. E ele falou uma vez uma expressão que eu nunca esqueci, ele falou assim: se você tiver que vender seu currículo na Praça da Sé, quanto você acha que está valendo? Para quem não é de São Paulo, só para contextualizar, na Praça da Sé se vende de tudo, até certidão de óbito. Se você pedir, você consegue, tá? Então, o que eu quero dizer com isso, né? E aí eu não vou entrar no mérito se eu acho que é correto ou não, se vocês me permitirem isso. Mas a questão é dos efeitos e eventual resultado, caso isso aconteça. Porque pode acontecer. Né? Se acontecer uma pandemia de um vírus, de um morcego, sei lá o quê, a privatização também pode acontecer e todos estamos sujeitos. Como é que o profissional enfrenta isso? Eu acho que o profissional enfrenta pensando desde já que não se tem certeza das coisas e que a gente pode sim, de uma hora para outra, ter que vender nosso currículo na Praça da Sé. E aí a pergunta que eu faço, doutor, se você tiver que vender seu currículo na Praça da Sé, como é que tá? Eu me preocupo com isso muito, quase que diariamente. E por uma série de motivos, porque a gente vê um mercado altamente competitivo,
uma série de exigências aí por milhões de motivos. Então, é difícil a gente até pensar em termos de estratégia, né? Mas tá, e o que você faz? Recentemente eu fiz... eu acho que assim, para você pensar fora da caixinha, você também tem que estar fora da caixinha. O que eu quero dizer com isso? Visita o ambiente corporativo privado. Mas visita, não é visita de passar, visita, senta na sala, pede um café, conversa e fica lá um tempo. Vê o que está acontecendo lá fora. Tenha outras impressões, né? Eu fiz um curso no início do ano, no INSPER, e, por exemplo, me falaram de análise econômica do direito. Sensacional. Eu fui atrás disso, só tem uma universidade que dá esse curso, é a Unicamp. Você imagina o valor de mercado disso daí. E é fantástico, uma universidade de ponta. Eu fui atrás, eu fui ver, e um dos professores falou para mim assim: Solange, se você depois descobrir, você me fala que eu vou fazer junto. O cara dá aula no INSPER, tá bem melhor que eu. Percebe? Então, assim, eu acho que a gente, às vezes, lógico, a gente tem que ter a preocupação, porque, principalmente a gente, né? Quando a gente gera valor, foi muito bem colocado pelo Dr. Guilherme, a gente não gera valor só porque a gente gera valor para o país. Eu estou falando de uma empresa pública. Mas também a gente tem que ter esse comprometimento em buscar esse aprimoramento. Porque, vejam, você vai gerar valor, você tem que ser bom para gerar valor. Né? Basta só estar lá. Você tem que saber, você tem que conhecer. Falei, poxa, análise econômica de direito, eu sei que tem uma advogada de São Paulo que fez esse curso, eu até coloquei, parabéns, uma hora eu quero conversar com você. Né? Então, é a minha percepção, sem entrar aí numa outra discussão, né, a respeito aí do que eu acho desse assunto. Ok? Ok. Doutores, a gente está chegando aqui no período limite aqui que o doutor Tércio comentou. Nós encerramos as perguntas do QA, né? O que tem é uma pergunta aqui no chat da doutora Graziella. Vocês gostariam de responder? Não tem problema? Para mim não tem problema nenhum. Para mim também não. Claro. Nós poderíamos, então, finalizar, né? Isso. Com essa resposta dessa pergunta. Sim, a vamos gente finalizar. Já caminha para o encerramento. Sim. Exatamente. A doutora Graziella quer saber como a gente pode... eu não estou achando aqui a pergunta no chat, por isso até foi dito até que as perguntas no chat se perdem um pouco. Mas ela quer saber como a gente consegue estimular o funcionário a trabalhar em home office, né? Nesses tempos de pandemia. Motivação à distância. Motivação à distância. A motivação à distância. É o controle, né, que eu estava falando. Isso. Vamos lá. Tem muita coisa, né? E isso daí dá uma palestra, tá? Porque você tem uma série de ferramentas, desde você olhar para a questão da motivação e gerar motivação, mas a motivação genuína, né? Não é aquela pilha Duracell, olha eu de novo falando da minha idade. Coloca a pilha Duracell, aí ela vai e para. Não, é aquela que perdura, né? Que é o quê? É o envolvimento. Então, é você envolver o funcionário. O distanciamento, ele impossibilita que eu tenha uma conversa ali de café, tete-a-tete, na hora que a coisa surge, quando o problema surge, tá? Mas ele não inviabiliza a conversa. Então, primeira coisa que eu acho importante, quando a gente mantém a comunicação pelo vídeo e pelo áudio, ela merece ajustes. Ela precisa de ajustes. Não tem jeito. É diferente eu estar falando com vocês aqui e vocês estarem me sentindo mais próxima, né? Mais descontraída até, talvez. Então, primeiro esse ajuste. Como é que eu faço? E aí é o papel do interlocutor, do gestor. Se eu ver que estou, né? Acredito que seja nessa postura. Então, como é que eu vou motivar? Primeira coisa, deixando a pessoa o mais à vontade possível. O mais à vontade possível. Tem um livro,
acho que é bem interessante a respeito desse assunto, que é Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, né? E ele explica como é que funciona a comunicação. É livro de cabeceira, porque ele fala em necessidades, né? Que por trás de uma reclamação muitas vezes tem uma necessidade. Então a gente precisa de um cuidado maior, eu acho, porque a gente tem menos tempo de contato. Então, um cuidado maior em aproveitar essa conversa, né? Em, às vezes, marcar mesmo a vídeo, ou chamar, porque eu falo com a minha equipe toda semana. Uma vez por semana, temos a nossa famosa reunião, final, sexta-feira, à tarde e tal. Mas eu falo com eles mais de uma vez por semana. E às vezes, sabendo de uma questão ou outra, porque você sabe, está tudo bem, mas às vezes sabendo de uma questão ou outra, eu entro em contato. E aí, como é que tá? Fala para mim, tá tudo bem? Quando dá tempo. Ou às vezes aproveito que me manda um WhatsApp. Ó, posso ligar? Ó, pode, né? E aí, como é que você tá? Não, oi, tudo bem? Então, tem um prazo. Às vezes não tem jeito, às vezes tem que ser nesse... Mas eu acho que a gente consegue, de uma certa forma, encurtar a distância, né? Então, e uma forma de motivar, que aí eu falo a Solange, tá? O que me motiva é saber sabe o famoso "tamo junto"? Né? Isso, para mim, é muito importante. Então, mesmo não precisa falar comigo todo dia, mandar toda hora, mas eu ter aquela certeza que se eu tiver um problema, eu posso contar. Contar literalmente, contar, falar, aconteceu tal coisa e contar com a pessoa para me dar um apoio. Nem que seja para dizer, olha, não tenho o que fazer, mas encosta aqui e chora. Eu acho que é uma forma da gente motivar, né, das pessoas nessa época saberem que elas não estão sozinhas, da gente colocar para elas muitas vezes as nossas vulnerabilidades, né? Não é fácil para mim, numa equipe, no jurídico, à distância, às vezes estou nervosa, às vezes eu quero fazer mais, aí eu saio, falo, pô, eu não fiz nada, essa semana eu não fiz, eu precisava ter falado, puxa vida, eu dei um recado aí, falei, né, você, VC, tudo bem, tudo... Putz, não é legal. É a corrida do dia a dia. Mas, assim, o que eu sempre espero, prezo, já ouvi, já tive feedback, né? Olha, não, beleza, eu sei que eu posso contar. Uma coisa que você, a Grazi, e aí quem for gestor, eu utilizo muito essa ferramenta que eu apresentei para vocês, a matriz SWOT, para fazer feedback. Um feedback bem feito é motivador. Né? Primeiro, receber feedback. E um feedback bem feito. Você consegue... Lógico que eu não desenho a matriz SWOT para eles, né? Senta aqui, vamos preencher comigo os quadradinhos, né? Mas eu olho com esse olhar, né? Com essa lupa. Quais são os pontos fortes? Aqui. Mas isso aqui pode te ajudar, né? Olha, você já pensou em fazer tal curso? Você é boa nisso. Você já pensou em ser educadora do banco? Acho que isso aqui você vai gostar, vai ser bom para você. Já pensou em fazer um trabalho de ascensão? Faz, é uma oportunidade, mas eu sei das suas limitações. Eu sei que você tem aí uma questão que limita seu tempo. Então, não vai apresentar o projeto ainda. Vai atrás, lê, vê o que é. Se você gostar, estamos juntos. Conta comigo, eu vou atrás, eu te ajudo. Então, eu acho que é isso, né? Eu falo pelo que eu sinto em relação a quem me motiva, tá? Quem me motiva faz isso comigo. Muito bem, então... Perfeito, perfeito. Guilherme, então acho que cumprindo então a nossa meta, né? 9h33, eu acho que foi excelente a primeira experiência um webinar, né? Uma palestra, uma integração. Né? A gente até fica feliz, né? Porque a gente está em casa direto nessa pandemia, então a gente vê os colegas, conversar sobre profissão, etc., já tem 50% aí, vai. Então, de forma que foi um sucesso a palestra, eu agradeço a todos que participaram. Nós tivemos uma audiência de 88 participantes, eu achei excelente. Olha, agradeço a todos que participaram. E vamos fazer outras, né? Mostrando que o advogado estatal tem uma importância enorme, né? Nessa máquina, né? Como eu estava falando para o
o Guilherme, quer dizer, essa questão, a empresa estatal, muitas vezes, ela com um papel estratégico, né, na economia nacional, não é? Seja porque não existe outras empresas que fazem, ou porque é estratégico mesmo para a nação brasileira, né, a empresa cumprir aquele papel, né? Então, de formas que eu agradeço a todos, aqueles que atenderam ao convite, participaram, né? Doutora Solange, vou convidar outras vezes, viu, doutora? E É um também ao prazer. Guilherme, que ajudou muito. E então é isso. Eu quero dar boa noite a todos e agradecer por esse momento que tivemos aqui juntos. Muito Boa noite a obrigada. todos. Boa noite, Boa Técio, noite. Solange. Tudo de bom, obrigado. Boa noite, obrigada. Foi um prazer, viu? E eu me coloco, vou até colocar aqui o slide, se vocês permitirem, meus contatos, se vocês quiserem, né? Conversar e aí trocar uma ideia, é sempre bem-vindo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Se puder, doutor Tércio, finalizar e colocar aí os contatos, pode ser? Viu? Agradecer também a Fabiana, que é funcionária da OAB, que Todo o nos suporte, né? deu suporte aqui, né? E, então, ela pode, com certeza, colocar isso no nosso site também, posteriormente, né? Agradeço demais. Olha, os contatos aqui, rapidinho. Para quem quiser, vou tirar porque vai ficar gravado, né? Talvez fique gravado, mas para quem precisar aí depois, eu estou à disposição. Foi um prazer, foi uma experiência incrível. Muito obrigada e boa noite, Té. Guilherme, muito obrigada, viu? Sim. Fabiana.